nem a Cris, apenas Cris. Sou historiadora, educadora em História, Filosofia e Sociologia, uma pessoa não binária, e sou ativista LGBT há 5 anos, e também aluno do curso de Cidades, Políticas Urbanas e Movimentos Sociais. Antes de fazer a minha saudação, eu gostaria de convidar a companheira Rita, cadê? Rita está aqui, que ela vai explicar que o nosso eixo, o eixo 6, ele fala sobre o feminismo e os corpos LGBTs em espaços segregados da cidade. Infelizmente, uma das nossas companheiras não pôde estar aqui, né, e a companheira vai fazer a justificativa e ler um poema em homenagem à companheira que está ausente hoje. Oi, caros colegas, boa tarde. A gente já se conhece, para as pessoas que não conhecem ainda, sou Rita Mota, foi um prazer. Quando a gente tem essas discussões, né, de exclusão social, de gênero, de raça, de classe, de direito à cidade, nos diversos segmentos e recortes que ela pode trazer, que ela traz, e que a gente, nos nossos espaços de fala, sente isso cotidianamente. Quem estaria aqui hoje seria uma colega que, por infelizes questões, ela sofreu uma agressão, então ela teve o seu direito de circular cerceado, por isso ela não está aqui com a gente hoje. Então eu vou ler uma poesia que é dela, certamente não serei capaz de ler com a visceralidade que ela lê, porque é dela, vem do coração dela, da realidade dela, mas eu espero que com isso ela se sinta representada, tenha suas dores acolhidas e que a gente possa refletir sobre esses cerceamentos, essas violações que são cotidianas na nossa existência, em todas as conformações e especificidades que nós temos. Eu sou uma mina nascida e criada na periferia. Para sair de casa, eu faço um movimento pendular todo dia. Caxias, Rio, Rio, Caxias. A minha viagem é longa pela janela da Supervia. Transporte público privatizado, precarizado, que tenta me sabotar todo santo dia. Ainda assim, eu sigo com um sorriso que contagia, mesmo estando cansada dessa falsa democracia, que o meu povo alienia. É o país do carnaval e do futebol, mas também da hipocrisia. Por mais que os poucos privilegiados sustentem os seus luxos em cima da mais-valia, a opressão a nós pobres é para manter a zona de conforto da burguesia, aquela que veste verde e amarelo e vai para a rua bater panela. Quer destruir com favela que só vê pela janela. É a favor da redução da maioridade penal, mas é contra o aborto porque diz ser a favor da vida. Que vida? A bala perdida que mata o pobre a bala perdida que mata o pobre é achada, não é bala perdida. A minha consciência de classe eu adquiri na minha periferia e aprimorei depois que venci o filtro social do vestibular e me inseri na academia. Um abraço para ela. Então, eu queria saudar a toda a comissão organizadora da 25ª Semana PUR, Semana de Planejamento Urbano, na figura da professora Natália, que foi a grande motivadora, foi o nosso motorzinho dessa Semana PUR, então eu queria fazer uma saudação a ela e a toda a comissão organizadora, os coordenadores, os voluntários, né, e também agradecer ao IPUR, Eterne, da Universidade da Cidadania, na figura dos nossos coordenadores, Regis, Jefferson, Gisele, e principalmente, sobretudo, na figura do professor Marco Aurélio, né, que foi uma das grandes mentes que permitiu a existência do nosso curso, né, lá no laboratório do Eterne, que é lá na praia do Flamengo, e também aos companheiros de luta do movimento social que estão aqui presentes, né, os colegas do curso de Cidades, Políticas Urbanas e Movimentos Sociais, né, que ajudaram a realizar esse nosso laboratório, né, queria fazer essa relação especial a todos vocês que estão aqui, guerreiros como nós. Né. Por fim, não menos importante, a todas e todos os presentes
laboratório, e principalmente aos convidados que eu convidei, que estão aqui, e também as pessoas da Casa NEM. Sejam bem-vindas. O nosso trabalho, nomeado aí, ocupação dos corpos LGBTIs+, eu tenho que falar mais porque eu faço parte do mais, então eu não posso esquecer desse número, jamais. Nos espaços segregados da cidade do Rio, eu como palestrante, e os componentes do eixo, além de mim, a Natiele, que falaria a respeito do eixo do feminismo, mas infelizmente, por motivos já explicados, não pôde estar presente conosco, Monique, Valesca e a Rita, que foi a pessoa que leu o poema da Nath para nós. Bom, a natureza da disciplina do planejamento urbano é um campo amplo e permeável, havendo muitas opções de linhas de pesquisa que fazem parte ou se aproximam das questões diferentes ao espaço urbano e como as pessoas se relacionam com a cidade. Eu começo o trabalho citando isso porque nós somos corpos LGBTs que temos os nossos espaços negados, a nossa existência, a nossa visibilidade, a nossa existência está sempre, a todo tempo, ameaçada por essa sociedade que é LGBT-fóbica. No debate sobre a população LGBT, ela é composta por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais. O símbolo mais diz respeito à inclusão de outras orientações ou identidades e expressões de gênero, como a pansexualidade, a assexualidade, são algumas dessas expressões. É preciso entender também que são corpos socialmente não aceitos pelos padrões cis-heteronormativos. Para quem não conhece o que significa o termo cis, ele é o contrário do termo trans. As pessoas que são designadas pelo sexo biológico ao nascer, e ao desenvolvimento da sua vida, não se identificam com aquela designação que a sociedade lhe impôs, ela se torna uma pessoa trans. E as pessoas que se sentem confortáveis com aquela designação de gênero que foi imposta ao nascimento, são consideradas pessoas cisgêneras. Então, o padrão da nossa sociedade é o quê? É a cis-heteronormatividade. Nós, LGBTs, não correspondemos a esse padrão. Por causa disso, somos corpos não socialmente aceitos. Sofremos, então, diariamente várias violências simbólicas, físicas, emocionais e psicológicas, que começam na família, continuam na escola, vão para a rua e, a partir daí, a coisa só piora, porque estamos à mercê, ficamos vulneráveis e com essa vulnerabilidade estamos expostos a todo tipo de violência. Pode passar. Bom, a maioria das pessoas transexuais, por exemplo, não possuem documentos básicos como carteira de identidade, o CPF, o que se possibilita ao mercado informal. Não só essa questão de documentação, mas como eu falei anteriormente, quando nós sofremos a violência dentro de casa, quando a gente sofre violência dentro da escola, quando a gente sofre violência na rua, não existem espaços que nos aceitem, não nos aceitamos, então a gente se torna à margem da sociedade. Acaba aí não encontrando uma aceitação social, não acaba encontrando vagas de trabalho e por conta disso acaba encontrando na prostituição e na informalidade o único meio de ganhar vida. Sendo assim, elas não têm os seus direitos básicos trabalhistas garantidos, não têm direito de saúde, não têm direito de educação, não têm direito a uma assistência do INSS. Pessoas trans, por exemplo, como é que elas são tratadas dentro do sistema de saúde? Qual é a humanidade que é dada a essas pessoas quando elas buscam um sistema único de saúde? Precisam ser aceitas como elas são. Às vezes, por não terem seu nome retificado, é obrigado a sair naquela telinha lá, um nome de batismo, aquele nome que a pessoa não gosta, que a pessoa não aceita, que a pessoa nem tem mais para si. Então são muitas condições que fazem esse afastamento e levam esses corpos à marginalidade. Pode passar. Bom, nos espaços urbanos da cidade,
observa-se uma escalada na construção de espaços de segregação urbana, com o intuito de isolar a classe média alta da parcela empobrecida e marginalizada da sociedade, como a maioria da população LGBTI+, e encontra-se em situações de extrema vulnerabilidade social. Ao longo da elaboração da apresentação, percebemos que existe bastante dificuldade em encontrar literatura acadêmica que relacione a questão LGBTI e o espaço urbano. Eu falo isso porque quando iniciei o curso de cidades, políticas urbanas e movimentos sociais, a gente passou a juntar vários textos que falam do movimento social, textos que falam sobre o movimento negro, sobre o feminismo, sobre a história do socialismo, textos marxistas riquíssimos, mas nenhuma dessas literaturas aborda a pauta LGBT. Eu tenho uns textos que pode passar. Por exemplo, A Cidade e a Lei da Raquel Ronick, em que a partir da análise da legislação urbanística de São Paulo, no que tange as relações entre o discurso legal e os aspectos econômicos, políticos sociais que incidem na produção real do espaço urbano, permite-nos correlacionar a repercussão desses processos na elaboração de planos diretores em territórios de outras cidades com a segregação de espaços segregados, sobretudo no Rio de Janeiro. Eu coloco essa questão aqui porque dentro desse trabalho não aparece uma única menção à nossa população. Fala-se de negros, fala-se de população periférica, fala-se de exclusão social, fala-se de população de rua, mas não se fala em LGBT. Na obra do Henri Lefebvre, ele nos dá uma outra perspectiva, porque ele fala do direito à cidade como uma ideia de que o direito se confunde com o próprio direito à vida, como o Jefferson falou anteriormente aqui na fala dele, a cidade ela funciona como uma mercadoria, mas a função real da cidade é de um espaço de convivência de pessoas, dentro da sua própria peculiaridade. E aí o Lefebvre, ele diz que, mesmo que o direito à vida, ele não depende do seu reconhecimento como membro natural desse espaço, ou não. O autor reivindica uma integral cidadania a todos os habitantes de uma determinada cidade, seja ela qual for, sendo este reconhecimento formal ou não formal. Para chegar a essa ideia, o Lefebvre inicia o seu discurso afirmando que a reflexão teórica acerca da realidade urbana passa a reconhecer novas necessidades de investigação, que dão abertura e redefine um novo alvo, que ele chama de ciência da cidade. Então é necessário nós colocarmos como elemento dessa ciência da cidade a população LGBT, nesses discursos e todas essas produções acadêmicas que estão acontecendo na área do planejamento urbano. Pode passar. Aí vem as palavras dele, uma ciência analítica da cidade necessária está hoje ainda em esboço, ou seja, está em construção. Ela não é um plano fechado. Só podem avançar com a realidade urbana em formação, com a prática social da realidade urbana. E isso que nós vivenciamos no nosso dia a dia, dentro dos movimentos sociais, seja ele negro, seja ele feminista, seja ele do LGBT, ele é essa realidade urbana em formação. E é uma coisa até que entra em conflito com os marxistas ortodoxos que entendem a realidade a partir de uma concepção puramente de classe. É necessário esse revisionismo. Precisamos entender que as pautas identitárias são importantes e que, se não dermos visibilidade a essas pautas identitárias, o marxismo teórico, ele ortodoxo, ele não consegue aglutinar essa parcela da sociedade que busca reconhecimento. Pode passar. Numa análise sobre a relação entre políticas públicas de cidadania e desigualdades étnico-raciais, a antropóloga Luciana de Oliveira Dias, ela trabalha um artigo, que está lá escrito: a desigualdades étnico-raciais, políticas públicas do Brasil. É indispensável a democracia. As políticas públicas em uma sociedade caracterizada por desigualdades estruturais e estruturantes, ao mesmo tempo que elas nos condicionam, nos permite condicionar aos outros. E essas questões de direito de cidadania, a partir de uma perspectiva de direitos humanos, ainda não são garantidas efetivamente.
para alguns segmentos da população brasileira, tais como mulheres, negros e principalmente LGBTs. Eu destaquei essa frase aí, essa parte, porque é a única menção que se faz no texto sobre a nossa população LGBT. O resto do texto dela fala-se sobre negritude, fala sobre feminismo e toda essa relação. E é apenas uma única menção à nossa população no texto dela. Pode passar. Bom, nas comunidades periféricas, cujo território é dominado por poderes paralelos, são traficantes de drogas, milicianos, igrejas neopentecostais, nós, pessoas LGBTs, lutamos por existência, em primeiro lugar. Precisamos existir nesses espaços. Depois de existir, precisamos ter visibilidade. As pessoas têm que nos reconhecer como LGBTs. Né? E terceiro, resistir. Precisamos resistir. Não é resistir de uma forma violenta, mas resistir como empregabilidade. Precisamos resistir como direito à educação. Precisamos resistir como direito à saúde. E precisamos resistir como direito à cultura. Que a partir até da discussão do Lefebvre, né, a cultura é o aspecto mais importante que vai transformar a cidade num espaço de convivência para todos. Pode ir. No texto da Nania Roy, Cidades Faveladas, né, esse texto ela fala sobre a realidade das favelas da Índia, né, e a partir da realidade das favelas da Índia, ela faz um paralelo com o filme Quem Vai Ser o Milionário. Se alguém viu esse filme, assista, que é um filme muito bom. Ele tem muitas críticas, né, principalmente com as pessoas lá que fazem um tipo de ativismo político na Índia. Ela trata também dessa contradição que existe. Obrigado. Mas é um texto muito enriquecedor. Ele fala da questão do chamado urbanismo subalterno, onde ela procura compreender e transformar as sociedades em que as cidades do sul global são estudadas e representadas na pesquisa urbana e também no discurso popular. Desse modo, o artigo se ocupa principalmente da formação de ideias do urbanismo subalterno, que se encarrega da teoria da megacidade e seus espaços de classes subalternas. Mais uma vez, pode passar. É um texto que fala das questões sociais e econômicas, das relações com o Estado, que fala das condições de classe, mas nega a nossa visibilidade, a nossa existência dentro dessa produção acadêmica. As discussões sobre categorias de periferias, informalidade urbana, zonas de exceção, de espaços cinzentos, são informadas pelo urbanismo sul global. Rompem com entendimentos a respeito da existência do ser e dos limites do território em relação aos sujeitos de espaços subalternos. A falta de acesso a direitos básicos, como direito à vida, educação, saúde, cultura, empregabilidade, exortam a extrema vulnerabilidade em que vivem a maioria das pessoas LGBTs nas favelas de outras comunidades do nosso município, estado e país. São exemplificadas em várias situações. Quer dizer, essa é uma interpretação pessoal ao fazer o estudo desse texto. O urbanismo, nesse mesmo texto, a Nania Roy, ela traça um conceito chamado de urbanismo de ocupação, que é composto por Solomon Benjamin para explicitar a importância da ocupação dos espaços moldados por historicidades multidimensionais incorporadas na prática cotidiana. Está lá no texto, na nota de rodapé. O que ele quer dizer com isso? São as concepções de como as pessoas se relacionam com o espaço. Como essas relações são incorporadas dentro da prática do nosso dia a dia. O urbanismo de ocupação diz respeito a um espaço político aberto por grupos pobres ao reivindicarem serviços básicos e múltiplos do regime de posse de propriedade de terra por meio da apropriação de instituições complexas alianças. É a partir dessa análise teórica, né, que eu tracei, que eu vou para a parte prática, que é para falar sobre a Casa NEM, né, que é assim, a Casa NEM, assim como o Prepara NEM, que são projetos da ONG do grupo Transevolução, idealizado como coletivo por Gisele Meirelles desde 2009. E é uma ocupação LGBTI+, que se tornou símbolo de luta, resistência e poder. É ali que as pessoas transexuais, travestis e transgêneros encontram acolhimento, apoio e até uma nova família para se chamar de sua. E eu me sinto muito feliz por ser, eu não faço parte da Casa NEM, mas eu sou um apoiador. E eu sou um apoiador, por que eu sou um apoiador da Casa NEM? Porque as pessoas trouxeram suas famílias aí, né? Trouxeram
mãe, trouxeram irmão, trouxeram tio, né? E a minha família não veio. Essa é a minha família. Eles são a minha família, elas são a minha família. E é por isso que elas estão aqui. A Casa NEM, ela funciona por meio de oficinas, debates, festas, shows. Ela empodera o público LGBTI, né? E em situações de vulnerabilidade social, ela tira as pessoas da rua sem esperança e lhes entrega um lar, né? Esse é o grande trabalho da Casa NEM. Pode passar. Aí vem uma foto, né, da Casa NEM. Ela nasceu em fevereiro de 2016, como um desdobramento do pré-vestibular do Prepara NEM, em que 2015 foi idealizada essa aspas aí, porque são palavras da Indianara Siqueira, tá? Que é a grande mãe, né, a nossa mãe da Casa NEM. Por ser justamente travestis gêneros, intersexuais e não binários, mas hoje ela também para LGBTs, ou seja, ao invés de segregar, né, a Casa NEM, ela agrega, ela inclui. Onde eu parei? Binários, mas hoje ela prepara NEM, onde as maiores necessidades da população eram alimentação, vestuário, moradia e lazer, entre outras necessidades para o desenvolvimento, no mínimo, digno de qualquer população vulnerável ou minoritária. Pode passar. Antes de ser despejada da ocupação que era localizada no sobrado do Beco do Rato, na Lapa, o espaço independente atuava em várias vertentes para transformar vidas. Aquele era um espaço anticapitalista, antiproibicionista, na prática de redução de danos, lacto-vegano, poliamorista, não monogâmica e inclusiva de outras práticas que venham a surgir na sociedade, fomentando debates sobre essas questões. Pode passar. Aí com algumas fotos da Casa NEM, as pessoas reunidas no cine debate. As meninas da NEM, algumas delas, um cine debate, pode passar. As atividades de música, show, né? E aí vem essa única frase que eu deixei isolada aí, né? Para ver se traz impacto, né? O despejo da ocupação da Rua Maranhão Vale aconteceu no dia 3 de janeiro desse ano. A partir desse despejo, a ocupação foi para Botafogo, preocupação deles e vive, e lá sofreu grandes atos de transfobia, que obrigou essas pessoas a irem para uma outra ocupação em Vila Isabel, chamada Elza Soares, que permaneceu lá até julho. Em julho, a partir de uma votação jurídica, foi na terça-feira essa votação, né? A ficha esteve lá, fez atos, né? Eu cheguei a passar lá também para fortalecer o ato, mas no dia seguinte, né, esqueci o termo agora, já me ajuda, quando votaram lá no fórum. Decisão judicial. Essa decisão judicial, obrigado. Após essa decisão judicial, né, no dia seguinte a polícia esteve lá e acabou com a ocupação, né? Pode passar. Muito rápido. Está ali a polícia lá na ocupação nos abrigando. Volta a imagem. Voltou. Esses policiais seguiram as pessoas da Casa NEM, que saíram de Vila Isabel, foram para uma ocupação em Bom Sucesso, chamado Olga Benário, um colégio abandonado. Seguiram eles lá e invadiram a ocupação, né, perseguindo essas pessoas. Mas através desse contato, desse grupo maravilhoso aqui, um dos nossos companheiros, que não se encontra, ele nos colocou em contato com a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Direitos Humanos, né, e a partir desse contato, garantimos a permanência das pessoas na ocupação Olga Benário, e ao consolidar aquela ocupação, fomos para a Ramalho Ortigão, e da Ramalho Ortigão da ocupação da FIST, que está ali aqui, o nosso banner da FIST, nós fomos ocupar Copacabana, Rua Dias da Rocha, um prédio abandonado há uns 20 anos. Pode passar. Pode passar. Aí é o prédio da Rua Dias da Rocha 27, prédio abandonado, né? E esse prédio agora, após a ocupação, se transformou em ocupação Stonewall Inn, Casa NEM, Casa Vive. Pode passar. Está em Indianária, nossa grande mãe, está lá na ocupação, pode passar mais uma vez. Então, com toda essa trajetória, a Casa NEM, mesmo bastante precarizada na atual ocupação,
é onde os direitos mínimos conseguem ser garantidos e onde muita gente encontra motivos para seguir em frente com um sorriso espantado no rosto. É onde a liberdade de ser o que bem entender é respeitada e admirada por qualquer pessoa, tá? Eu não coloquei as fotos das atividades que estão acontecendo hoje, porque eu faço aqui um convite a todos os presentes. Vamos na ocupação Stonewall Inn, vamos conhecer as pessoas da Casa NEM, vamos ajudar essas pessoas a resgatar a sua dignidade de vida, porque essa é o mínimo que nós podemos fazer com as pessoas privilegiadas que somos. Muito obrigado.